O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Saluton, bona vespero, estimatai amicoi kai amicinoi, kiel vi fartas? Com muita alegria estamos aqui novamente para o nosso programa de Esperanto, na Casa Espírita Online, no Centro Espírita Online, Casa de Jesus. Muito bom estarmos aqui. Muito bem, que nós estamos vendo aqui conosco, né, nossas amigas Evelyn, Nazaré, muito grato, e todos que aqui estão também conosco, participando, a Jaqueline. Salutam, bona vespero. Bem, vamos lá. Como bons alunos e alunas, esperamos que vocês tenham feito a revisão das aulas anteriores. E hoje vamos continuar com os nossos números. Vamos adentrar um pouco mais nesta questão dos números. Então, vamos recordar um pouquinho. Em Esperanto, os cardinais básicos, né, aqueles que servem para formar os outros, são os seguintes. Oh, Nilberson, saluton, estimata amico. Então, vamos lá. Recordando, não é verdade? Porque já vimos isso na aula anterior. Vamos falar, então, os números. Uno, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, nau, dec, set, mir. Muito bem. Vamos devagarzinho com os números. Esses são os números básicos. Temos também os números 0, milhão, bilhão e por aí vai, né? O 0, como vimos, é o nulo. Nulo é 0. Miliono, milhão, miliardo, bilhão. Mas vamos deixar esses números maiores para bem mais tarde, né? Vamos ficar com os nossos números menores aqui, para entendermos. Vocês estão se recordando dos números de 11 a 19 também? Então, vamos lá. 11, dec uno, 12, dec du, 13, dec tri, dec kvar, 14, dec kvin, 15, dec ses, 16, dec sep, 17, dec ok, 18, dec nau, 19. Mas, Roberto, como é que nós formamos esses números? Vamos recordar também. Olha aí, escrevem-se os dois números separados.
separadamente. Portanto, dec, que é 10, espaço uno, dec uno. É como se fosse 10 mais 1, dec plus uno, 11. E assim por diante, até o decnal, decdu, dectri, decnal. Seria, então, dec1, decdu, dectri, decvar, decvim, decses, decsep, decoc, decnal. A Jaqueline está nos dizendo que é igual ao latim. Olha aí, realmente, eu não sei, mas se a Jaqueline está dizendo, quer dizer a formação, lembro do latim, né, Jaqueline? Muito bem, olha aí. Ótimo. E as dezenas? As dezenas são formadas da seguinte maneira. Vamos ver. Os dois números juntos. Olha aí. Dudek, 20. Então, eu tenho junto 2 e o 10. É como se fosse 2 vezes 10 juntos. Dudek. E assim por diante. Tridek, né? Kvardek. Basta aprender uma regrinha. Kvindek, Sesdek, Septek. Temos que nos lembrar, meus amigos e amigas, que todas as palavras são paroxítonos, né? A sílaba mais forte é a penúltima. Por isso, Kvindek, Sesdek, Septek, Okdek, Naudek. Pronto, formamos do 20 até 90. São as dezenas. E as centenas? Como nós formamos as centenas? Vejamos, mesmo jeito, olha só. Seria 2 vezes 100. Cent é 100. Dutzet, 200. Tricet, 300. Kvartcet, 400. Quinticet, 500. Sextcet, 600. Septcet, 700. Boa noite, Carlos. Bona vespero, amigo. Octcet, 800. Naudcet, 900. Não é fácil? Muito bem. E agora? E do milhar em diante? Do milhar em diante, eles voltam a ser escritos separadamente. Vamos ver como é que é isso. Olha aí. Já não estão mais juntos esses números. Essas palavras agora estão separadas. Então, do 1000, 2000, separados. Então, juntos, dezenas e centenas. Dudek, dutzet. Mas, a partir dos milhares, do 1000, trimil, kvarmil, separados. Kvimil, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. E agora os milhões? Opa, os milhões. Vamos ver só alguns milhões. Do milionoi, separados. Trimilionoi, kvar milionoi, kvim milionoi, ses milionoi, sep milionoi, ok milionoi, nau milionoi, dec milionoi. E para nós lermos um número, como vamos ler o número? Ao contrário do português, não se usa a conjugação e na enunciação de um número. Então, vamos aprender agora a ler um número em Esperanto. Por exemplo, o número 23. Esse e aí nós não falamos. Então, dizemos apenas dudek tri. Dudek tri. 35. Simplesmente dizemos tridek kvim.
Muito bem, então nós não falamos o E. 23, dudec-tri, 35, tridec, que vim. 41, por exemplo, kvardec, uno. 56, kvindec, ses. 67, sesdec, que é 60, sep. 78, septec, oc. Bona vespero, Cleuce de Manaus. 89, ocdec, nau. 92, naudec, du. Ainda bem que fica gravado, né? Vamos poder, em casa, depois com calma, revermos nessas formações, porque são muito fáceis. Muito fáceis. Opa, esse número, 123. Olha, vamos devagarzinho, ó. Cent, dudec, tri. Né? Como se fosse 100 mais 20 mais 3. Cent, dudec, tri. 290. Dutzent, naudec. Dutzent, naudec. Muito bem. 853. Octcent, kvindec, tri. Vocês estão conseguindo visualizar, enxergar essa formação? Não é difícil. É uma novidade, podemos assim dizer, não é? 999. Olha aí, como é que nós formamos? Naudcent, que é 900. Naudec, 90. Nau, 9. Naudcent, naudec, nau. Depois vem o 1000. Não é? Depois do naudcent, naudec, nau. Naudcent, naudec, nau. Vem o 1000. Muito bem, se é a leitura de um número. 1937. Vamos lá? 1000. Todos juntos, vamos tentar. 1000, naudcent, tridec, sep. 1000, naudcent, tridec, sep. Oh, muito bem. Apareceu agora um número um pouquinho maior. 15.832. Opa, que desafio. Dec, que vi 1000. Oc, cent, tridec, du. Dec, que vi 1000. Oc, cent, tridec, du. Muito bem. Uma dica para vocês. Foi assim que eu aprendi a ler os números. Eu ficava olhando as placas dos carros, e ficava lendo aquelas placas em Esperanto. Então, os números estavam sempre presentes ali comigo. Então, a gente vai aprendendo assim, na prática também. Para praticarmos bem. Opa, terminamos os cardinais. Muito bem. Cardinais são aqueles números que servem para contarmos. E os ordinais? Né? Os ordinais, vamos, que numeram, né? Assim, quer dizer, ordem, né? Indica uma ordem, primeiro, primeira, segundo, segunda. Então, vejamos aqui. Como é que eu digo primeiro ou primeira Esperanto? Eu apenas utilizo do número uno, que nós já conhecemos, e coloco um A ao lado. Unua. O uno é o número 1. Unua, primeiro ou primeira. Observe que quando eu digo unua, a sílaba forte agora passa a ser o segundo U, não é? Exatamente. Unua.
Dua. Número 2, que é o du, e coloca um A. Simples assim. Terceiro ou terceira, tria. Kivara, Kivina. Entre parênteses, vocês estão observando que tem um número, o algarismo 1, traço A. Né? Que nós podemos representar o Nua dessa maneira. Dua, né? Representamos por essa forma que está dentro do parêntese. Então, aí está. O Nua, Dua, Tria, Kivara, Kivina. É importante nós repetirmos sempre as palavras em Esperanto, né? Para aos pouquinhos, né, aprendermos a articularmos os seus sons. Então, vejamos mais um pouco o que é que nós temos. Opa, cessa. Olha aí, sexto ou sexta. Cepa. Vocês estão vendo aí a formação. Cep com A do lado. Oca. É o número 8, ok e o A junto. Naua. Nono ou nona. Deca. Décimo ou décima. Bom, então tivemos aí os números ordinais de um Nua até o Deca. Do primeiro ao décimo. É só isso. Fácil, não é? Questão de praticarmos. E a partir de Dekiunua, a partir de 11º ou 11ª, como fazemos? Vamos ver. Separam-se os números por hífen e só o último recebe a terminação A. Vejamos. Então, aí está. Dekiunua. 11º, 11ª. Dek, traço, o Nua. Então, eu tenho originariamente o 10, que é o 11, aliás. Opa! Que é Dek Uno, Dek, espaço Uno. Coloco um traço ligando Dek a Uno e coloco o A no fim, o Nua. Então, Dek, o Nua. Dek Dua, da mesma maneira. Tem o número 12, Dek Du, coloco um traço, coloco um A no fim. Já formei o ordinal, 12º ou 12ª. Epa, aí os números vão ficando mais complexos. Olha aí. Como dizemos isso em português, hein, gente? 100º, 33º ou terceira. Cent, tridectria. Então, observe, eu tenho cent, tridectri, que é 133. Ligo essas palavras por meio de um hífen e coloco um A na última palavra. Então, cent, tridectria. E assim formamos o ordinal de qualquer número em Esperanto. Em português já é mais difícil a gente se lembrar, né, de todos. Mas Esperanto, muito fácil. Olha aí, esse aqui agora. Cent kvindek oka. Cent kvindek oka. Como é que é em português? 158º. Acho que é isso. Em Esperanto, Esperanto com toda certeza eu sei. Cent kvindek oka. Pronto. Eu tenho cent kvindek e o ok, que é o número 158, ligo essas palavrinhas por meio do hífen e coloco um A no final. Vamos a um outro. 1300 Quem se arrisca a dizer esse número em português? Será que é milésimo? Não, milésimo não é. Deve ser milésimo, tricentésimo, 56º. Acho que eu perdi essa aula. Mas em Esperanto eu sei, com toda certeza. Se em português eu tenho dúvida, em Esperanto eu sei.
que vinda que cessa. Opa, olha aí. Porque, afinal de contas, Esperanto foi feito não para complicar, mas para nos comunicarmos. A gramática tem que ser fácil, básica, o estritamente necessário. Opa, pronto. Ordinais já vimos, né? Os ordinais terminam pela letra A. Existem também os advérbios ordinais. Advérbios ordinais. Nós substituímos o A do ordinal por E. Vamos ver na prática como ocorre. Aí está. O advérbio ordinal é isso. Em primeiro lugar ou primeiramente. Então, é o nue. Se for primeiro ou primeira, seria o nua, com A no fim. Mas não é. É primeiramente ou em primeiro lugar. O nue. Olha aí. O nue. Tranquilo. Em segundo lugar, ou segundamente. Due. Trie, em terceiro lugar. Naue, em nono lugar. E assim por diante. Eu estava correndo, cheguei em nono lugar. Naue. Naue. Olha aí. Opa, muito bem. Os multiplicativos são formados com auxílio do sufixo OBL. OBL, como é que é isso na prática? Multiplicativo. O dobro, o triplo, decuplo, não é? É como se eu estivesse multiplicando o dobro 2 vezes alguma coisa. Então, o dobro, eu digo, duoblo. Olha aí o sufixo OBL. Dobro. Trioblo. Duoblo, de 2. Assim é muito fácil. Trioblo, vem de 3. OBL. E o fim a terminação do substantivo. Trioblo. Decoblo. Décuplo. Olha aí. Dec, OBL, O. E assim nós fazemos qualquer número multiplicativo. Muito bem. Aqui, por enquanto, só são informações. Vamos ver o que existe mais no Esperanto. No Esperanto também temos os fracionários. Os fracionários são formados com auxílio do sufixo ON. ON. Então, vejamos. Opa, olha aí. Como é que eu digo meio a metade? É 1/2. Então, eu tenho do, como é fracionário, sufixo ON. Do, ono. 1/3. Olha aí. 3. Então, triono. Temos que nos lembrar que nós não devemos nasalizar. Portanto, do ono, triono. 1/4. Quivarono. 1/4. 3/4. Quivaronoi. Quivaronoi, né? 3/4. Quivaronoi. Esses são alguns dos fracionários, só para nós conhecermos o que existe em Esperanto. Estamos finalizando já os números, né? Nesta síntese dos números, mas com esta síntese podemos elaborar qualquer um. Coletivos, são formados acrescentando o sufixo OP aos numerais ou às palavras que expressam quantidade. Vamos ver o que é isso. Vejamos. Então eu tenho 2. Como é que eu formo
Duope. O que quer dizer duope? Duope quer dizer em grupo de 2, 2 a 2. Exemplo, la lernantoi estudas duope. Os alunos estudam em grupo de 2 ou 2 a 2. Se fosse em grupo de 3, triope. La lernantoi estudas triope. Muito bem. Em grupo de 10. Então, tem que colocar um dec no lugar do du. La lernantoi estudas decop. Decop. Os alunos estudam em grupos de 10. Então, esses são os coletivos. Usamos o sufixo op. Op. Muito bem. Então, aqui nós apresentamos uma síntese, né, para vocês tomarem conhecimento a respeito dos números. Certamente temos muitas aplicações. No decorrer das nossas aulas, dos nossos encontros, vamos vendo as aplicações dos números, como, por exemplo, datas, hora, né? Vamos ver como é que eles funcionam. Alguém tem alguma dúvida com relação a esta primeira parte, antes de iniciarmos no nosso texto? Tudo bem? Tranquilo? Ok, ótimo. Então, vamos agora mudar de slide. Vamos lá, agora vamos para um outro. Vamos para agora nosso texto, a nossa compreensão de texto. Vamos ver, então. Agora está fácil de entender, não é? Olha aí. Dua leziono. Segunda aula ou segunda lição. E o tema é em la Esperanto Klubo. Em la Esperanto Klubo. Que quer dizer isso? Em la Esperanto Klubo. Em la Esperanto Klubo quer dizer clube de Esperanto. Esperanto Klubo é igual a Klubo de Esperanto. Olha só como funciona. No Esperanto isso é muito utilizado. Então, vejamos. Eu tenho aqui Klubo de Esperanto. Quando eu coloco o Esperanto antes da palavra klubo, ligado por um hífen, ele se transforma numa característica do clube. Então, seria como se fosse de Esperanto. Então, Esperanto Klubo é igual a Klubo de Esperanto, clube de Esperanto. Vocês vão encontrar muito essa formação, não é? Um substantivo que se liga por um hífen anteriormente à palavra principal, com a ideia dando a característica daquela palavra principal. A característica da palavra do klubo é ser de Esperanto. Se fosse klubo de danço, clube de dança, como seria? É isso mesmo. Danço, klubo. Danço klubo. Né? Muito bem, isso é muito comum no nosso Esperanto. Esta formação. Existem outras formações também para indicarmos klubo de Esperanto, mas vamos com calma. Né? Por enquanto, essa aí já está boa, esta formação. Muito bem. Então, vamos continuar. Então, o tema de hoje é no Clube de Esperanto. Vamos ver a nossa historinha. Opa! Vocês viram ali 3 jovens, não é? 2 jovens e uma jovem. Porque a nossa história começou com Carlo, Kai e Maria. Temos agora um jovem chegando. Então, vamos ver quem é esse jovem. Tio Iunulo, estas Johano. Aquele jovem é João. É, isso mesmo. Algumas palavras, alguns nomes próprios, nós podemos colocar sob
com as letras do Esperanto. João, Johano, isso é muito comum também. Tio, tio quer dizer esse ou aquele. E o nulo? E o nulo, ele é formado por I-U-N, J-U-N, traço U-L, traço O. E J-U-N vem de Iuna. Vocês se lembram do adjetivo Iuna? Iuna. O L é um sufixo que indica individualidade, né? Que se refere ao radical, a Iuna. E o O apenas quer indicar que é um substantivo. Então, eu tenho um indivíduo que é jovem. Jovem. Tio e o nulo, estas Johano. Muito bem. Aquele jovem, ou esse jovem é João, o Johano. Opa, nu li estas em la Esperanto Clubo. Vocês já conseguem traduzir? Acho que essas palavras já são conhecidas nossas. Nu li estas em la Esperanto Clubo. Agora, eles estão onde? Em la Esperanto Clubo, no clube de Esperanto. Portanto, nun li estas em la Esperanto Clubo. Muito bem. Opa, já conhecemos o Carlo da aula passada. E conhecemos Maria também. Carlo presentes lhe al Maria. Carlos o apresentou a Maria. Essa é a ideia. Carlos apresentou o João para Maria. Sim, presente quer dizer apresentar. Né? Presente está no passado. Uma ação que ocorreu no passado. Tá bom, Roberto, eu entendi esse lin aí, LN. Pronto. Vocês estão lembrados do acusativo? O N? Sim. Da mesma forma que os substantivos vão para o acusativo, recebe o N. Os adjetivos também. Os pronomes também. Então, o lin está complementando o verbo. Carlos presentes quem? Carlos apresentou quem a Maria? A resposta a essa pergunta seria o, na língua portuguesa, ô linguinha, lin, objeto direto. Então, Carlos o apresentou a Maria. Essa palavrinha lin eu posso colocar antes de presentes, eu posso colocar em qualquer posição. Por causa do N no fim da palavra lin, eu sei que é ele que está sofrendo a ação. Então, a ideia sempre vai ser a mesma, qualquer que seja a posição do lin na frase. Eu poderia dizer, lin, Carlos presentes a Maria. Carlos o apresentou a Maria. Carlos lhe presentes a Maria. Carlos o apresentou a Maria. A ideia é sempre a mesma. Aí está a importância do acusativo, que indica o objeto direto, quem sofre a ação do verbo. Portanto, Carlos o apresentou a Maria. Vejam só, muitos diziam assim, tudo bem, Carlos apresentou ele a Maria. Bom, se formos falar, traduzindo assim, literalmente, seria Carlos apresentou ele a Maria, certo? Só que o ele teria agora o lin, o N. Só que, gramaticalmente, não é correto a gente falar isso, né? Carlos apresentou ele a Maria, embora todo mundo fale, né? Assim, no dia a dia, na conversa, tranquilo. Mas, quando se trata de uma conversação oficial, um texto, uma redação, não podemos fazer isso. Temos que escrever, então, Carlos o apresentou a Maria. Lembrando que, por quê? Porque os pronomes, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles,
não são objeto direto, só sujeito, por exemplo. Tá bom? Então, a gente substitui o ele, quando é objeto direto, por o. Carlos ou apresentou a Maria. Ok. Mas isso é coisa do português, gente. Não sei porque que eu fui falar. Mas é bom, né? É bom de vez em quando. Mas vamos lá. Opa, de novo. Ó. Chates, lim. Temos o chi e o chates. SH, vocês estão lembrados. R vibrante. Chates, um T bem suave. Chates, lim. Ela muito gostou dele. Olha aí. Ela, quer dizer muito, quando é intensidade, né? Intensidade, muito. Chate é gostar de. Infinitivo. Chate, gostar de. Chates, gostou de. Gostou dele. Ela muito gostou dele. Olha aí. Então, a tradução seria essa. Chates lim. Ela gostou muito dele. Né? A gente traduz como nós queremos aqui na língua portuguesa, tá bom? Muito bem. Chates lim. Ela gostou muito dele. Então, a Maria gostou muito do Johano. Vamos avançar mais um pouquinho. Muito bem. Agora, todas as palavras. Vamos ler? Então, vamos tentar entender sem traduzirmos. Será que nós conseguimos? Né? Porque a ideia do método misto é nós aprendermos com a tradução. Opa, legal, aprendi. Mas depois nós começamos a trabalhar sem a tradução. Né? Se nós não nos lembrarmos, nós recorremos à tradução, não tem problema. Né? Mas temos que nos forçar a não mais traduzir. Não vamos esquecer da tradução em nosso pensamento. Vamos tentar apenas entender usando o Esperanto. Tio e o nulo, estas Johano. Tio e o nulo, estas Johano. Nun li estas em lá Esperanto Clubo. Nun li estas em lá Esperanto Clubo. Carlo, presentes lhe al Maria. Très bone. Carlo, presentes lhe al Maria. Tres chates lhe. Tres chates lhe. Olha aí. Será que nós vamos precisar traduzir? Deixa eu olhar aqui nos comentários. Acho que não, né? Acho que entendemos. Ótimo. Assim é que nós vamos para frente, no Esperanto. Aliás, qualquer idioma. Né? A tradução é só um apoio. Depois temos que esquecer a tradução. Temos que raciocinar, pensar apenas no idioma objetivo, né? Do nosso estudo, para realmente aprendermos. Vamos para frente. Opa, diálogo. Diálogo. Não vamos nem traduzir, já sabemos do que se trata. O que é que o Johano pergunta para o Carlo? Tchu! Opa, valeu, eu fico muito contente com isso. Entendemos. Tchu, io nova, Carlo? Olha aí. Ies, morgau, alvenos do iuna e ge esperantisto e el Europo. Opa, para a novela. Vamos conversar primeiro. Johano pergunta, algo de novo, Carlos? O tchu, como já vimos, é apenas uma partícula interrogativa, quando a resposta vai ser sim ou não. Io, algo, alguma coisa, nova, novidade, alguma novidade, Carlos? Algo de novo, Carlos? Muito bem. Aí o Carlos responde, yes, sim,
Morgão, olha aí, morgão, amanhã. Olha, morgão, amanhã. Alvenos chegarão. Do iunai ge esperantistoi el Europo. Sim, amanhã chegarão 2 jovens esperantistas de onde? Da Europa. Quando eu quero indicar origem, eu coloco EL. E nós já vimos que nós não colocamos o artigo antes de nome próprio. Então, não tem o lá antes de Europa. El Europa, mas nós traduzimos da Europa. Vamos ver o que é que nós temos aqui de novidade. Morgal, amanhã. Alveni é o verbo chegar, aqui está no futuro. Portanto, alvenos. Do iunai, já sabemos que são 2 jovens, iuna adjetivo, 2. Ge esperantistoi. Opa, eu já sei por causa do ge que se trata de um jovem e de uma jovem. O prefixo ge indica, portanto, ambos os sexos. Então, ao invés de eu falar um jovem e uma jovem, eu digo ge esperantistoi. Já entendo perfeitamente que se trata de um jovem e uma jovem. Né? Por que eu sei que é um jovem e uma jovem? Porque são 2. Do iunai ge esperantistoi, não é? Amico e amigo. Amiquino, amiga. Eu quero dizer amigos e amigas. Ge amicoi. O amigo e amiga. Ge amicoi. Amico kai amiquino. Ge amicoi. Então, eu uso ge para substituir os 2 sexos diferentes. Então, ge é muito interessante nós usarmos. Tá? Ge fratoi. Opa! Irmãos e irmãs. Na língua portuguesa acontece o quê? Quando eu digo assim, eu tenho 5 irmãos. Eu tenho 5 irmãos, estão incluindo homens e mulheres. No Esperanto, se eu disser eu tenho 5 homens, só estou dizendo que eu tenho 5 irmãos do sexo masculino. Para eu dizer que eu tenho 5 irmãos e irmãs, eu tenho que dizer mirravas que vim de frato e... A nossa Evelyn está perguntando, Roberto, vou até colocar a pergunta da Evelyn aqui para nós vermos. Roberto, se fossem 2 jovens e 2 jovens, como seria essa palavra? Ge esperantistoi. Da mesma forma, Evelyn, excelente pergunta. Né? A partir de 2 sexos diferentes, você usa o ge. No caso aqui, temos apenas 2, um casal. Né? Não precisa nem ser casal, são 2, um jovem e uma jovem. Do iunai ge esperantistoi. Se fossem 4 que estariam chegando, yes, morgal alvenus kivar, ou R vibrante, iunai ge esperantistoi el Europo. Da mesma forma. Muito bem, então, tanto faz. Amico, kai amiquino, que resulta em ge amicoi, ou amicoi, kai amiquinoi, no plural, ge amicoi. E assim por diante. Muito bem. A Evelyn está acrescentando aqui, meus amigos, mais uma questão. Ela quer saber o seguinte, para nos ajudar, né, na nossa explicação. E se fosse apenas 2 jovens masculinos? Seria como? Yes, morgal alvenus do iunai esperantistoi. Eu tiro o ge. Esperantistoi. Estou me referindo apenas ao jovem do sexo masculino. Se fossem apenas 2 jovens masculinos. Se fossem 2 jovens, apenas 2 jovens que estão chegando da Europa. Yes,
morgaŭ alvenos du junaj esperantistinoj. Pois é. Esperantistinoj. Esperantistinoj. Então, temos que acrescentar o N. IN. Duas mulheres apenas. No caso de duas mulheres apenas. Ies morgaŭ alvenos du junaj esperantistinoj. Eu acrescento o IN antes da terminação O do substantivo. Tudo bem, meus amigos? Ótimo. Valeu, Evelyn, pelas perguntas. Isso nos ajuda, né, ao esclarecimento de todos. Muito bom. Excelente. Muito bem, ótimo. Que bom. Isso nos alegra muito. Então, vamos continuar. O diálogo continua. Dialogo, Johano. Kiel ili nomiĝas? Kiel ili nomiĝas? Como eles se chamam? Como eles se chamam, não é? O Johan já está sabendo que se trata de um jovem e uma jovem. Então, eu uso ili, que é o plural de li, de she. Então, ili. Ili pode ser eles, elas, eles e elas. Então, kiel ili nomiĝas? Ili nomiĝas Leno kaj Lila. Ili nomiĝas Leno kaj Lila. Eles se chamam Leno e Lila. Ah, muito bem. Mi tre dezirus koni ilin. Olha, Maria. Mi tre dezirus koni ilin. Eu muito desejaria conhecer eles. Se for ler literalmente. Não é? Porque o William aqui está com a função de objeto direto, então recebe o N. Mas, na gramática correta, eu muito desejaria conhecê-los. Certo? Entendido? Então, os pronomes também recebem o sinal do acusativo, o N. Muito bem. Ótimo. Diálogo continua. Diálogo, Daurigo. O Carlos diz, do morgaŭ ni iros a la flughaveno, ĉu bone? Maria diz, oh, bonege. Então, vamos lá. Quando eu estou concluindo uma frase, eu digo, então, amanhã nós iremos, iremos, ire está no infinitivo, ir, do morgaŭ ni iros al la flughaveno, ĉu bone? Ao aeroporto. Sim. Aeroporto em Esperanto é flughaveno. Vejam vocês, eu tenho aqui duas palavras. Flug, F-L-U-G. Se eu tirar essa palavra flug daqui, e se escrever flug, F-L-U-G-O, flugo, quer dizer voo. Flugo, quer dizer voo. Flug, quer dizer voar. Muito bem. Haveno, quer dizer porto. Então, seria porto de voo. Eu poderia escrever flugo, haveno, poderia, juntaria as duas palavras. Porto de voo, aeroporto. Por que nós não colocamos aqui o O depois de flugo? Poderia, está corretíssimo. Por causa da sonoridade. Porque soa melhor eu dizer flughaveno do que flugohaveno. Então, no Esperanto, na composição das palavras, se mantemos o fim
da palavra ou não, no caso de flugo, né? Depende da sonoridade, certo? Então, Flughafen, porto de voo, aeroporto. Poderia ser também Aerohaven, porto aéreo. Poderia. Alguns autores usam também Aerhaven. Se eu quer dizer assim, um porto, um cais marítimo, maro é mar. Então seria Marhaven, cais marítimo. Então, do Morgan, Niros, ala Flughaven, Tubone, tudo bem? Tubone, tudo bem? Tubone, tudo bem, né? Muito comum. Maria diz, então, oh, Boneg, excelente. Bom, gente, Boneg, excelente. Bone, bem. Boneg, excelente. É algo mais intenso, mais forte. Por quê? Vocês estão vendo aí o sufixo EG. EG quer dizer um aumentativo. Pode ser de grandeza, pode ser de intensidade. Por exemplo, domo, casa. Um casarão. Domego. Basta acrescentar o EG, domego. Bem. Muito bem. Bone, que é bem. Boneg, excelente. Então, acrescento o EG. Então, aí foi um aumentativo de intensidade. E nós usamos também. Então, vejamos. Vamos, antes das perguntas e respostas, vamos rever aqui um diálogo, o texto, tá bom? Para nós tentarmos responder. Vamos voltar um pouquinho. Aqui, ó. Só agora sem traduzirmos. Olha o desafio. Sem traduzirmos. Tio e o nulo, estas e ohano. Nu li estas em la Esperanto Klubo. Carlo presentes li al Maria. Ŝi tre ŝatis lin. Dialogo. Ĉu io nova, Carlo? Yes. Morgaŭ alvenos du junaj geesperantistoj el Eŭropo. Kiel ili nomiĝas? Ili nomiĝas Leno kaj Lila. Mi tre desirus koni ilin, disse Maria. Carlo, do morgaŭ ni iros al la flughaveno, ĉu bone? Bonege. Agora vamos lá, responda. Então, vamos. Kiu estes tio e o nulo? Tranquilo? Tio e o nulo, estas Johano. Kie li estas nun? Nun li estas em la Esperanto Klubo. Opa, então aqui temos uma novidade. Que, onde? Não é onde, tá certo? Então, que é onde? Onde? Kie li estas nun? Nun li estas em la Esperanto Klubo. Opa, certíssimo. Kiu, quem, presentes lin al Maria. Carlo presentes lin al Maria. Kiu presentes lin al Maria? Carlo. Carlo presentes lin al Maria. Ĉu ŝi ŝatis lin? Ĉu ŝi ŝatis lin? Yes, ŝi tre ŝatis lin. Ŝi tre ŝatis lin.
Opa! O que, casos acontecerá, ocorrerá amanhã. Que o casos morgal, o que acontecerá, o que ocorrerá amanhã? Morgal alvenos duiunai ge esperantistoi el Europo. Que o casos morgal? Morgal alvenos duiunai ge esperantistoi el Europo. Opa, não precisa traduzir, né? Ó, Mutandanco, olha aí, muito obrigado. Então, tudo bem? Será que estamos no caminho certo? Nesta metodologia para que possamos compreender bem o Esperanto e praticarmos e falarmos o Esperanto? Tudo bem, meus amigos e amigas? Então, encerramos aqui, né? Nosso encontro de hoje, Mutandanco também, Mutandanco, muito... Só temos a agradecer também, né? Vocês estarem aqui conosco. Muita alegria que aqui estamos, agradecemos sempre a Évry pela oportunidade também, né, deste canal para divulgarmos o nosso Esperanto, que é de todos nós. Então, muita paz para todos, meus amigos. Muito obrigado. Bona nocton. Até a próxima semana. Bona nocton.